Eu sei que vocês já estão cansados de tantas pessoas falando sobre o cancelamento desse jogo e por sempre se referirem ele a jogo morto ou jogo que não existe mais ou algo do tipo. Mas depois de tanto tempo após o anúncio de cancelamento, existe algum tipo de esperança? O jogo pode realmente sair do limbo? Bom, eu não posso bater o martelo e falar um sim ou não, porque eu nem sequer trabalho no jogo e não estou envolvido na equipe, mas posso levantar alguns pontos para podermos teorizar o que talvez aconteça com esse jogo no futuro. Quero começar falando de uma situação que rolou recentemente e muitas pessoas decretaram como o último prego no caixão do jogo, mas eu vejo de outra forma. Vamos lá. Antes de continuar com o vídeo, caso esteja a fim de comprar Robux barato em um local confiável, recomendo que passe na Fastbucks no link da descrição aí abaixo e use meu cupom de desconto LUNA5 para 5% de desconto nas compras que você fizer lá. Muito obrigado. Sobe e Romeu. Eu não acompanhei essa treta de perto porque eu sinceramente não aguento mais ver a comunidade parando pra ficar falando de um mini drama envolvendo o Romeu pela 20ª vez, mas no resumo de tudo, rolou coisas, e essas coisas resultaram na saída de Sobe e Romeu da equipe de Outcome Memories. E pô, de longe você olha pra situação e fala, acabou, né? Não tem mais como. Aqui já era. Mas não é bem assim. Porque, vamos lá, vamos aos pontos. Sobe e Romeu são duas pessoas que em todos esses meses de Outcome Memories sofreram muita pressão psicológica, tanto da comunidade quanto deles mesmos, exigindo demais de si mesmo e afetando até mesmo sua própria vida pessoal. O Sobe, por exemplo, faltava aula só pra desenvolver a 0.2. Só pra vocês terem uma pequena ideia de como é que era a situação. A desorganização interna da equipe, dramas irrelevantes, alguns nem sequer envolvendo o jogo, lidar com o código espaguete do jogo e tudo isso acabou sobrecarregando muito, coitado. E o Romeu teve a side quest dele, né? Que eu sinceramente acho que todo mundo já sabe. Apesar de eu só achar que ele alimentou a comunidade com falsas esperanças na época do arquivamento do jogo, ele conseguiu ser visto como herói mesmo não fazendo porra nenhuma, né? Impressionante. Enfim, depois de todos esses dramas, era claro que, querendo ou não, Sobe pegou uma certa repulsa do próprio projeto. Apesar de ainda ter um carinho e um amor muito grande por ele, era inevitável que isso fosse acontecer, porque algo que vem te trazendo só dor de cabeça não é algo que você pretende ficar perto. Após o anúncio oficial do cancelamento do jogo, passou um tempo e o Sobe finalmente se pronunciou sobre a situação do jogo dele. Ele disse que o jogo atualmente estava em um estado de 50-50. Existia uma chance sim do jogo acabar voltando no futuro, mas também existia a chance oposta. O jogo ele poderia oficialmente morrer depois da Final Patch. Nada era decidido, mas tudo estava suposto a mudar, né? E pelo que ele dizia nos tweets dele, era mais um saldo positivo do que negativo. A probabilidade do jogo continuar depois da Final Patch era muito maior do que ele descontinuar. Mesmo que tivesse uma pausa aí de alguns meses ou anos, o plano do Sobe era continuar com o projeto dele. Mas então, aconteceu o que aconteceu e foi a gota d'água pra ele, que finalmente desistiu e se desvinculou do projeto. Agora, vendo tudo isso, o que tem de positivo nesse rolê inteiro? Então, eu quero falar do nosso protagonista na história. PR é uma pessoa que sempre esteve envolvida no desenvolvimento do jogo. Era a pessoa que mais interagia com a comunidade em relação a todos os devs. Fazia entrevistas e socializava bastante com todo mundo da comunidade. E, pra quem não sabe, ele, junto de Nu, são as pessoas que são responsáveis por desenvolver a Final Batch de Outcome Memories. Obviamente tem mais pessoas envolvidas, mas eles foram as pessoas responsáveis por pedir permissão a Sobe para desenvolver esse último update. Porque nem era pra rolar essa última atualização que a gente vai receber. Mas eles convenceram o Sobe a dar a chance pra eles de fazer a última atualização, que não vai ser pequena, viu? Eu vejo muita gente falando isso, mas não vai ser uma atualização pequena. Vai ter personagem que eles já confirmaram que vai chegar e talvez algum mapa, mas eu vou falar isso no futuro ou em um próximo vídeo, quem sabe. E não é pra menos que eu falo que essa atualização vai ser gigante, tá? Tem muita coisa sendo desenvolvida nas entrelinhas que a gente não faz a menor ideia. A equipe fica num silêncio ensurdecedor e eles não vazam nada. Os únicos momentos que a gente pode ter certeza que teve alguma coisa nova saindo por aí é quando eles testam em servidores públicos, como exemplo mais recente sendo o rework do Supersonic. Ele tá completamente diferente e nós nunca tínhamos visto ele desse jeito. E nem sequer sabíamos de que ele ia receber um rework, o que pode indicar que talvez no último update do jogo chegue o famoso modo Juggernaut, que vai ser vários killers contra um personagem muito forte. Seria muito interessante. Enfim, esse não é o foco. O ponto é que com essa treta inteira, o cargo de dono de Outcome Memories passou para a PR. E é com esse fato que minha esperança desse jogo continuar de pé depois do Final Batch aparece. Por que eu digo isso? Porque PR é a pessoa mais apaixonada que eu já vi por esse projeto. Até mais do que os próprios fãs do jogo. Desde o arquivamento do jogo até ele ser considerado morto de fato, PR demonstrou uma tristeza gigantesca pelo projeto estar passando por essas situações. Ele sempre demonstrou amar esse projeto com todas as forças dele. Não só pelo projeto em si, mas tudo que esse projeto trouxe pra ele. Pessoas novas que ele conheceu, amigos que ele fez, coisas que ele aprendeu como desenvolvedor também, enquanto ele participava da produção do projeto. Foi muita coisa, esse jogo foi muito importante pra ele e ele ficava muito mal vendo a situação que o jogo tava passando. E ele demonstrou muita tristeza quando
o jogo, né, foi oficialmente cancelado. Não foi somente ele que ficou assim, né, obviamente, mas o fato de uma pessoa tão apaixonada pelo projeto ser a cabeça de tudo agora me deixa com muitas esperanças pro futuro de Outcome Memories. E também tem algumas coisas que me deixam com uma pulga atrás da orelha em relação a esse jogo também, como por exemplo o fato de que agora Outcome Memories finalmente tem uma página oficial de novidades no Twitter. Nem na época que o jogo tava vivo ele tinha essa porra dessa página. Por que ele vai receber uma página agora, tá ligado? Não só isso também, mas como o fato dele ser o dono do jogo agora é algo impressionante, porque por que você vai dar o cargo de dono pra um jogo que não vai ser continuado mais? Não faz sentido, na minha cabeça não entra isso. Porque, por exemplo, tudo bem, você dá o cargo de liderança da produção do jogo pra alguém, mas fazer ela se tornar dono do jogo é uma coisa completamente diferente, porque né, se a pessoa vai ser dona do jogo é porque o projeto ele tem um futuro pela frente, né? Na teoria ele vai continuar. É tipo o Romeu na época que ele voltou pra equipe depois de ter sido expulso, ele voltou como community manager. Por que um jogo que foi morto vai precisar de um community manager? Muito estranho isso daí. Tem o fato também de que PR nunca afirmou ou negou o cancelamento de Outcome Memories, desde que assumiu o cargo de dono. Quando ele assumiu, ele já foi logo dizendo que ele não ia confirmar e nem negar de que Outcome Memories realmente foi morto, e que ele realmente não existe mais, que ele não vai continuar o projeto. Então nós voltamos pra situação de 50-50, né? Pode ser que o jogo ele continue no futuro, ou pode ser que ele simplesmente acabe depois da Final Batch. Mas as minhas fichas vão estar sempre no fato de que talvez o jogo ele continue. Eu não sei porquê, mas eu tenho essa esperança de que o jogo ele vai continuar depois da Final Batch. O amor dos desenvolvedores por esse jogo é muito, muito grande. Todo mundo que fez música, todo mundo que fez animações, modelos, emotes, todo mundo que trabalhou nesse jogo adora o que faz, e o amor deles por esse projeto é o que vai manter ele vivo. Sem constar que em uma entrevista que ele tinha feito para o Eggman Master Plan, e quem já viu os vídeos aqui do canal sabe que esse cara é muito importante para a história do jogo como criador de conteúdo, viu que ele ficava o tempo inteiro se lamentando porque o jogo foi cancelado, porque tinha muitas ideias que ele queria botar em prática e ele infelizmente não conseguiu, porque infelizmente o jogo foi cancelado. E isso é o que prova pra mim que o jogo pode acabar voltando, porque tem muita coisa legal que eles queriam executar e eles não conseguiram. E essa é a chance deles. Depois do Final Batch, fazer o jogo continuar seria perfeito para eles realizarem essas ideias que eles queriam tanto fazer. Além de que na própria entrevista foi perguntado pros dois desenvolvedores que estavam na live se o jogo ele tinha a chance de acabar voltando no futuro, e a resposta não foi o sim e nem o não. Foi um talvez com a probabilidade de sim. Se o pessoal quiser voltar a trabalhar no jogo e algumas pessoas voltarem pra equipe, eles podem continuar o desenvolvimento. Não sem antes dar uma óbvia pausa, né? Pra superar tudo que aconteceu antes, mas é mais um ponto aí, né? Que pode contribuir pra que esse jogo talvez volte no futuro. Mas no fim do dia, a gente só vai descobrir o que vai acontecer quando o jogo, de fato, chegar na sua última atualização. Eu não acho que nenhuma decisão vai ser tomada na hora que a atualização sair. A gente vai ter que esperar um pouquinho quando o jogo atualizar pra saber o que vai acontecer no futuro. Mas, na minha visão, o futuro desse jogo parece promissor. Desde que mudaram de dono, não houve mais nenhuma treta, não houve mais nenhum drama. Tá tudo indo conforme o planejado do pessoal, e eles estão tendo o tempo que eles precisam pra desenvolver o jogo da maneira que eles queriam. Então, pra mim, isso é um ótimo sinal. Eu vejo um grande futuro pra esse jogo. Esse vídeo aqui é bem curtinho, eu só queria dar uma luz de esperança pras pessoas que amam esse jogo no mesmo nível que eu amo. Eu era muito fã de Sonic.exe na minha infância e acompanhava várias gameplays de várias fangames diferentes, de vários youtubers diferentes sobre isso, e era muito divertido na época. Eu adorava o conceito de Sonic.exe e eu achava muito maneiro. Mas aí o tempo foi passando, eu parei de acompanhar Sonic.exe no geral. Ainda tinha umas coisas que me atraíam pra Sonic.exe de novo, como o famoso mod de Friday Night Funk, que depois morreu também, o TD, que também morreu. Ambos foram cancelados, isso foi me desmotivando muito pra voltar a consumir Sonic.exe. Tanto que eu nem sabia o que era o Lord X, tá ligado? E hoje em dia ele é um dos meus personagens favoritos dessa porra desse universo. Mas eu fiquei nesse breu por muito, muito tempo até eu ver Outcome Memories. Eu vi uma gameplay dele no Twitter, o pessoal se divertindo, e eu falei, caraca, esse jogo aqui é tudo que eu queria, mano. Esse jogo aqui é literalmente a tradução perfeita de Sonic.exe pra 3D. Ele parece muito divertido, mano. E aquilo reacendeu uma chama dentro de mim. E não foi só pra Sonic.exe que eu fiquei animado de novo. Eu voltei a gostar do próprio Sonic. Minha relação com o Sonic tinha enfraquecido um pouquinho. De vez em quando eu dou uma desanimada pra voltar pra franquia, mas desde que Outcome Memories saiu, eu me animei de novo pra acompanhar Sonic.exe e o próprio Sonic original. Tudo parece que ficou mais interessante desde que esse jogo saiu, e é um jogo muito especial pra mim. Eu espero muito que ele continue de pé e que ele tenha um futuro. Eu torço muito pra que esse jogo continue depois dessa Final Batch, é minha maior esperança. E se não acontecer, infelizmente não tinha o que fazer, né? Nós, como comunidade, temos que nos fortalecer e apoiar
apoiar os próximos projetos que têm a mesma ideia de Outcome Memories e não permitir que aconteça de novo o que aconteceu com esse projeto. Houve muitos problemas, mas todo mundo que trabalhou nessa equipe trabalhava com muito carinho e fazia tudo isso do fundo do coração. Enfim, esse vídeo era basicamente só isso. Nada dito aqui é uma confirmação, deixando bem claro. Eu sou só uma pessoa que ama esse jogo e torce todo dia para que ele continue depois que sair a última atualização dele.